I've been sleeping with the lights on, buried in regrets, breaking into sweats, naked as a falling leaf. Well, it's a natural reaction, driven to distraction, clawing at the ghosts you'll never meet. Oh, and I don't know where they go when they found. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de dicas de costura aqui no canal. E, como vocês podem ver, temos uma convidada especial, que é a minha filha mais velha, a Teco Teco. Palmas para ela. Então, pessoal, eu não vou aparecer no vídeo e eu vou deixar mesmo a minha Teco Teco aparecer para vocês, tá bom? Hoje eu só vou dar a dica, vocês só vão me ouvir. Então, pessoal, como eu havia falado para vocês, hoje é uma dica de costura, não vou fechar nenhuma peça hoje, não vou mostrar para vocês o passo a passo do fechamento de nenhuma peça, hoje é só uma dica. E antes da dica, eu quero falar para vocês um pouquinho a respeito dessa máquina. Vocês já devem ter percebido que eu não faço muita costura nela, mas é uma máquina que tem um valor sentimental muito importante para mim, porque foi onde tudo começou, foi a minha primeira máquina. Foi quando eu comecei a fazer o curso de confecção de peça íntima e naquele ano eu pedi de presente para o meu esposo uma máquina de costura e ele me deu essa máquina de presente. E o modelo dela é a Singer 247, vocês podem ver que ela tá bem acabadinha. Mas eu não me desfaço dessa máquina, gente, porque, como eu falei pra vocês, ela tem um valor sentimental. Foi onde tudo começou, foi quando eu comecei a costurar, quando eu comecei a fazer as minhas primeiras peças, os meus primeiros clientes. Não uso muito, mas uso pra casear, tá? Pra fazer caseado. Então, como vocês podem ter percebido, o título do vídeo é esse. Eu, particularmente, não gosto muito de fazer caseado. Quando eu tenho oportunidade de fazer alguma peça que eu coloque botão de pressão, eu prefiro colocar botão de pressão, mas tem hora que não tem como, não tem pra onde correr, tem que fazer caseado. E eu faço caseado nessa máquina aí, tá? Então, como vocês podem ver, eu separei um tecido de brim com a cor bem clarinha para facilitar a visualização de vocês. E uma linha mais escura para realçar a costura e vocês poderem ver direitinho como é feito caseado. Separei ali também uma sapatilha específica para fazer caseado em máquinas domésticas. Como vocês podem ver, eu tô com a sapatilha que é própria para caseado na máquina doméstica. E ela tem umas marcações aqui, uma abertura na lateralzinha e como se fosse um T, né? Um T mais tortinho. Então, aqui nessa parte maiorzinha é onde vai entrar o zigue-zague e esse lado aqui vai delimitar qual dos lados da casa vai estar costurando, vocês já vão ver. Essa aqui é sapatilha comum, né, que já vem na própria máquina mesmo. Então, assim, quem for usar essa sapatilha aqui, a gente vai fazer de uma forma. E quem não tiver essa daqui, for usar comum, a gente vai usar uma outra técnica para poder fazer o caseado, tá? Então, olha só, separei 3 tamanhos de botões pra vocês verem a diferença na hora de fazer o caseado. Como eu falei pra vocês no início, eu tô usando um brim, que é um tecidinho mais grosso, de uma cor bem clarinha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar o tamanho da casa. Eu não tenho um tamanho de casa padrão, tá? Vai depender do tamanho do botão que você vai usar. Então, olha só. Isso aqui, gente, é pra vocês treinarem, tá? Eu não faço esse riscado no tecido. Eu já vou direto aqui, ó. Você vai marcar as 2 extremidades. Eu só faço isso, mas eu faço até com uma marcação bem pequenininha, nem com caneta eu faço, tá? É só pra vocês aprenderem aqui. Eu faço só assim, olha. Eu marco aqui e pronto. Isso que eu faço. Mas, como eu tô ensinando pra vocês, eu vou ensinar pra vocês treinarem e fazerem da forma certa, tá? E aí vocês façam bem no meio uma linhazinha, porque aqui vai ser aberta a casa, onde vai ficar a abertura. Aqui a gente vai rasgar para poder abrir. E aí, para vocês treinarem, vocês façam isso, tá? Quem tem costume de tirar modelo de revista, sabe que tem esse desenho aqui, né, no molde. Toda vez que você vê esse desenho aqui, é porque ali tem uma casa de botão. Então, em um lado vai entrar a casa do botão e no outro vai entrar o botão, do outro lado. Como eu falei, eu não faço assim de caneta, tá? Eu faço 2 pontinhos de lápis e já sei onde é a casa, tá? Eu tô fazendo assim só pra mostrar pra vocês. Aí vocês procurem a melhor forma de fazer.
Então, eu vou levantar aqui a sapatilha e aí eu vou deixar essa abertura bem em cima dessa primeira marcaçãozinha que nós fizemos ali em cima, que é a cabeça da casa, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é botar o tamanho do meu zigue-zague no maior que eu tenho. Ó, a minha agulha vai ficar sempre no meio e o meu ponto aqui, olha, eu vou deixar no 1. Agora eu vou fazer de 5 a 6 batidas aqui, tá? Foi. Agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar a minha agulha vindo aqui pelo lado direito e vou começar a costurar um lado da minha casa. Agora eu vou deixar a largura do meu ponto bem no pequenininho aqui, ó, nesse primeiro pontinho. E o meu zigue-zague eu vou diminuir pro menor, eu costumo deixar entre esse menorzinho aqui e esse médiozinho aqui. E agora eu vou começar a fazer a lateral da casa. E aí, a minha agulha tem que parar do lado direito para eu poder começar a fazer a cabeça dessa casa aqui. Para isso, eu vou voltar para a configuração de ponto lá do primeiro, que é botar um zigue-zague maior e colocar a largura do ponto no 1. E aí eu vou... Nesse momento aqui, eu tenho que segurar o tecido para ele não andar, tá? Agora eu vou voltar para a configuração de ponto menor, que é no zigue-zague pequeno e no pontinho pequenininho. E no momento que eu estiver costurando, eu vou apertar esse botãozinho aqui, que é do retrocesso, para poder a agulha ir costurando para trás, tá? Para eu não precisar virar o tecido, então eu aperto ali e ela vai costurando para trás. I've been sleeping with the lights on, buried in regrets, breaking into sweats, naked as a falling leaf. E aí vai ficar assim. Você percebeu a diferença que ficou? Aqui ficou mais cheinho e aqui ficou mais larguinho. Isso é porque eu fiz usando o retrocesso. Se eu virar o tecido para ele vir costurando para frente, vai ficar cheinho dos dois lados. A segunda casa eu vou fazer assim para vocês notarem a diferença. Botei o zigue-zague maior e o ponto no 1. Vou parar pro lado direito, vou botar no zigue-zague menor e no pontinho menorzinho. Aí eu dou uma ajeitadinha aqui para poder o ponto pegar na lateral desse risquinho, senão ele vai costurar bem no centro. Well, it's a natural reaction, driven to distraction, clawing at the ghost I'll never meet. E paro com a agulha pro lado direito para poder começar o ponto para lá. Agora eu vou voltar pro zigue-zague maior e o ponto no número 1. Aqui a minha agulha tem que parar do lado esquerdo. Agora eu vou fazer diferente, ó. Ao invés de fazer o retrocesso, eu vou virar o tecido, começar a costura vindo pra frente mesmo. Vou voltar pro zigue-zague menor e o ponto pequenininho. E aí você ajusta aqui pra poder ficar bem direitinho na lateral do risco, tá? Oh, and I don't know where they go when they vanish in the corners of my eyes. And I don't know why, I don't know if they stay below or rise up to. Olha só a diferença. Os dois lados ficaram bem cheinhos, diferente desse aqui, que no lado de cá eu usei o retrocesso. Então, ficou mais bonitinho assim, né? Virar o tecido e deixar a costura vindo pra frente sempre. Essa última casa aqui, eu vou fazer usando a outra sapatilha pra vocês verem como eu faço. Então, eu vou tirar aqui. Ok. Eu vou riscar a casa maior, porque esse botãozinho aqui é muito pequenininho. Eu vou riscar outra casa, porque essa daqui vai ficar muito pequenininha. Ó. Agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui a configuração do ponto é diferente. Para fazer a cabeça da cava, que é esse ponto maior aqui, eu vou deixar no zigue-zague maior e a agulha vai ficar no meio. E aqui o número 1. A mesma configuração de ponto da outra sapatilha, mas aqui a gente vai mexer na agulha, tá? Então eu vou fazer uns
6 ou 7 pontos aqui para fazer essa cabeça da casa. Por aí assim, até ficar bem grossinho, tá? Agora eu vou diminuir o zigue-zague, assim como eu fiz da outra vez. Eu boto no meio desses dois aqui, diminuir a largura de um ponto ao outro, vai ficar um zigue-zague bem miudinho. E aqui eu vou começar a fazer o corpo da casa desse lado aqui, do lado direito. Então eu vou jogar a minha agulha pro lado direito, aqui, ó. Vou voltar pra vocês verem a agulha se mexendo. Ó. Viu? É bem pouquinho, mas ela se mexe, ó. Foi pra lá. Ok? É isso que eu vou fazer. Sky, but I'm letting go. Agora pra fazer a outra cabecinha da casa, eu vou voltar pro zigue-zague maior. Vou botar minha agulha no meio e vou aumentar pro 1. Agora eu vou levantar, virar o tecido e voltar de novo com a primeira configuração de ponto menorzinho. Vou botar aqui o zigue-zague entre esses dois. Agora a minha agulha vai ficar pro lado direito de novo. E aqui eu vou girar. Quando eu faço esse tipo de ponto, olha como é que fica bem tortinho. Por isso que eu prefiro esse aqui, olha, com a outra sapatilha, tá? Porque quando eu mexo na minha agulha, a costura bambeia um pouco. Mas aí não faz muita diferença não. A gente, depois que corta e a casa fica aberta, não dá pra perceber, tá? E aí eu mexo um pouquinho no tecido pra deixar ele bem do ladinho da listrinha que eu fiz de caneta. I'm letting go. It's a history that never really grows. I'm letting go. I'm letting go. E aí ficou assim. Viu? Ficou meio que bêbado. Eu prefiro fazer com a sapatilha de caseado mesmo, porque ela tem já uma precisão maior. Justamente pelo fato dela ter essa aberturazinha aqui, então ela delimita a agulha certinho aqui na hora de fazer o corpo da casa. Então não corre o risco de ficar indo para um lado e para o outro, como aconteceu aqui nessa última costura com a sapatilha comum. Pelo menos no meu caso, na minha máquina, isso acontece, tá? De repente a configuração, o jeito da minha máquina, que é bem velhinha, não sei. De repente na sua não acontece, mas quando eu faço desse jeito fica assim. Então eu prefiro fazer assim, com a minha sapatilha de caseado mesmo, tá? E aí você vai vir com um abridor de casas, que é um desfaz ponto, um abridor de casa, e vai abrir as casas. Tomando o cuidado de não passar direto. Aí aqui eu costumo vir ao contrário para não correr esse risco. Aí eu furo aqui e abro. Mas aí, olha, tira esses fiapinhos, o que sobrou. Faz toda a limpeza aí da casa com bastante paciência. E eu não gosto dessa etapa. Mas é necessário, né? Às vezes eu abro com essa tesourinha aqui mesmo, olha, de arremate. Ela é tão amolada que eu furo e corto a casa. Assim, ó, vou mostrar essa daqui. Às vezes eu corto assim, eu acho até mais rápido. Eu furo aqui e vou. Aí aqui eu dou um piquezinho. Eu acho até melhor abrir com ela, tá? E a primeira casa que nós fizemos aqui, essa daqui. Ok? E agora a gente vai testar se o botão tá passando. É aqui, olha, a casa maior. Ó, passando direitinho. Ops, foi direto, gente. Ai, meu Deus. Ai, peguei. Vou testar de novo. Cadê? Ai, meu Deus, aqui, ó. Direitinho, tá? A casa do botão médio foi esse botão aqui, que foi a segunda casa que a gente fez. Então, ó,
aqui. Tranquilo. É isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se para você ficar por dentro das novidades. Dá um curtir no vídeo pra mim se você gostou desse vídeo. Faz uma visitinha lá no blog modaemoji.com, que tem muitos outros assuntos que podem te interessar, tá? Então essa é a dica de hoje. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. It's a silent wind that never really blows. I'm letting go.